Canal Rômulo Jogaib no ar. É isso aí, meus amigos. Olha a bichinha, olha. Usuária de boldenona, 25 mg semana, né, Lia? Já tá na menopausa. Ai, como eu gosto de morder cachorro. Ô, cachorrinha gostosa, a gente achou essa bichinha na rua. Tava dentro da lata de lixo, fuçando o que comer. Não tinha o que comer. Minha esposa pegou para criar. E tá aí, ó, até hoje. Tomando a boldenonazinha, 25 mg subcutâneo. Comendo igual uma cabrita, tocando terror. Mas, meus amigos, vim aqui para falar hoje com vocês sobre testosterona e gordura corporal. Que esteroides anabolizantes e testosterona podem aumentar a massa muscular, ninguém tem dúvida disso. Agora, melhorar, diminuir a distribuição de gordura corporal, será que isso é possível? Vamos falar sobre isso hoje. E peço a vocês agora, algumas pessoas criticam, um minutinho, minha vinheta, minha família, quem me apoia, quem me dá suporte, vocês me aturam daí e eles me aturam daqui. Não tenho como deixá-los de lado. São eles que fazem esses vídeos acontecerem. Um abraço. Assistam. Bom vídeo. Tchau. Pessoal, depois de tanta polêmica e algumas discussões em redes sociais sobre uso de testosterona, down regulation, up regulation de receptores, enfim, na minha opinião, muita teoria para pouca prática, né? Se a terapia de testosterona hoje é uma realidade muito bem consolidada, né, e ela ocorre, é feita com segurança, que é a segurança que nós temos hoje, é porque ela funciona. E ficar aí teorizando, falando que receptor some, que testosterona exógena faz mal, que é diferente da testosterona endógena, não é minha praia, não vou ficar entrando nessas discussões, já entrei bastante, dei aí a minha contribuição, meu posicionamento, e agora estou ficando organizadinho. Esses vídeos são muito espontâneos, eu simplesmente falo aquilo que está na minha mente, mas agora estou criando uma pequena pauta para ficar mais organizado, mais didático para vocês, tá certo? E eu não esquecer de nada, né? Dando uma carburada e vambora. Então vamos lá, testosterona e gordura corporal, né? Como eu falei, a gente sabe que o ganho de massa muscular com testosterona e esteroides anabolizantes é uma realidade, ninguém tem como contestar isso. Agora, e a gordura corporal? Existe uma certa fobia entre as pessoas e até os médicos de dar testosterona para o paciente obeso. E qual é o raciocínio por trás disso? Eu vou dar testosterona para um rapaz obeso, que tem muito tecido adiposo, e se ele tem muito tecido adiposo, ele tem muita aromatase. A aromatase é a enzima que converte testosterona em estradiol. E esse camarada vai aromatizar demais, a testosterona não vai ser benéfica para ele. Existe essa fobia entre alguns médicos e algumas pessoas, mas a gente tem que entender, sim, ok, em tese é isso, a testosterona, o tecido adiposo, tem muita aromatase, né?
vai converter em estradiol. Mas não é assim, e o que importa é sempre a relação testosterona-estradiol. E se o paciente te procurou, foi até você, se ele tem queixas relacionadas, é porque a terapia tem um custo-benefício para isso. E você, como médico, vai pesar o custo-benefício disso para o paciente, para a saúde do seu paciente, né? Então, é assim que você vai chegar num denominador comum. Não simplesmente teorizar, tem muito tecido adiposo, se tem muito tecido adiposo, vai converter tudo em estradiol. Falo para vocês, há pacientes obesos que vão converter muito estradiol e há pacientes com baixíssimo percentual de gordura que também vão converter. Então, são organismos diferentes, não adianta a gente compará-los, né? Esse cara é magrinho, não vai converter nada, o outro é gordinho, vai converter tudo. Você só vai saber mesmo na prática, fazendo. Então, hoje a gente olha para um fisiculturista não natural ou aditivado, vamos falar assim, e a gente vê, são musculosos, são grandes, são definidos, enquanto que a gente olha para um fisiculturista natural e eles são menos vascularizados, têm um percentual de gordura maior. Então, isso já é suficiente para a gente pensar que esteroides anabolizantes e testosterona podem sim diminuir o percentual de gordura. E por que isso acontece? Eu vou citar aqui nesse vídeo todos os mecanismos onde a testosterona atua, né? Então, no nosso organismo, a gente tem células já especializadas e células TOT ou pluripotentes, que são células capazes de gerar quaisquer outras células, né? Seria mal comparando as células tronco, né? Nós temos células tronco no tecido do cordão umbilical, né? São células que não foram especializadas, ou seja, elas não tiveram uma ativação daquele seu DNA específica para fazer a função de determinado tecido. Então, uma célula epitelial da pele, ela vai ter uma função e o seu genoma vai ser ativado para produzir queratina, que é a proteína da pele, né, pelos, enfim, as proteínas que a pele necessita, que utiliza. Ao passo que uma célula da retina, ela vai produzir outro tipo de proteínas, embora ambas tenham o mesmo DNA. Então, o processo de ativação gênica ou de especialização celular, ele vai ocorrer. E nós temos, né, na nossa medula óssea, na medula óssea dos ossos longos, a gente tem ali células com algum grau de totipotência. E essas células vão formar o tecido hematopoético, as hemácias. Elas podem se especializar e sofrerem diferenciação em outras células, como células que a gente chama de leucócitos, enfim. Então, células no nosso corpo pluripotentes ou totipotentes, elas podem seguir em diferentes direções, se tornando desde células musculares, né, células satélites, células musculares, ou adipócitos. E hoje a gente sabe que a testosterona e esteroides anabolizantes, eles direcionam mais facilmente essas células para uma linhagem miogênica, para a formação de músculo, em relação às células adipogênicas, as células adiposas. E isso ocorre via receptor androgênico. Então, o receptor androgênico, né, presente aí no citoplasma das nossas células, quando ligado à testosterona, se torna ativado e vai gerar um complexo ativador do DNA e começar a síntese proteica, né? Então, via receptor androgênico que ocorre esse mecanismo. E o que a gente sabe hoje é que a testosterona, ela inibe uma captação lipídica através da lipase lipoproteica nos adipócitos, ela inibe a atividade dessa enzima que inibe a captação e a síntese de adipócitos. Então, testosterona inibe esse processo de captação, de síntese de adipócitos no tecido adiposo. Então, se você inibe esse processo, você dificulta a pessoa de engordar. Outra coisa, a testosterona ela atua aumentando o número de receptores beta-adrenérgicos. Esses receptores beta-adrenérgicos, quem aqui já não ouviu falar? Vou usar um beta-agonista, vou usar um salbutamol, um clenbuterol. São substâncias beta-agonistas. Eles vão estimular os receptores beta e esses receptores beta vão gerar mais lipólise, maior queima de gordura, maior queima de energia.
Então a testosterona aumenta o número desses receptores beta-adrenérgicos. Uma outra ação da testosterona, né, ela atua inibindo a fase final de síntese de adipócitos, onde eles, em pré-adipócitos, iriam se transformar em adipócitos. E um adipócito é o quê? Uma célula que compõe o tecido adiposo. Se você inibe esse processo, você dificulta o paciente de engordar. E o que a gente observa frequentemente? Aqueles homens que com mais de 40 anos falam, olha, eu comia igual eu comia há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, só que agora eu engordo muito mais. E isso por quê? Porque ele não tem mais os mesmos níveis de testosterona. E é o famoso, é da idade, está envelhecendo. O envelhecimento, a tendência natural do nosso envelhecimento é o quê? Sarcopenia, que é perda muscular, e adipogênese, síntese de tecido adiposo. Isso tudo mediado pela orquestra o quê? Hormonal, que as nossas gônadas envelhecem, o nosso testículo envelhece. E ele não vai produzir mais de maneira ótima como ele produzia os androgênios anteriormente, né? Então isso é uma outra questão que a testosterona atua. Uma outra questão, vocês podem botar aí, quem tiver curiosidade, no PubMed, existe um negócio chamado Insulin-like effect, efeito semelhante à insulina, que é dito que a testosterona promove. E aí existe uma questão de grande debate, que o que a gente sabe é que testosterona melhora a sensibilidade insulínica, então ele favorece no diabetes tipo 2, no diabetes que tem resistência insulínica, ou no paciente com pré-diabetes, porque ele favorece os níveis de insulina de jejum ficarem mais baixos. E isso, em tese, não há ainda uma comprovação, existe debate sobre isso. Isso ocorre porque ele aumenta o número de receptores GLUT4 nos músculos, favorecendo a sensibilidade à insulina por conta desse aumento do número de receptores nas membranas plasmáticas das células musculares. Só que isso é algo que, pelo que parece, só foi comprovado in vitro. Tá? Mas faz sentido, tem todo sentido. A testosterona diminui a necessidade de dose de insulina. Se vocês olharem a bula de uma testosterona, está lá avisando: atenção, diabéticos, este medicamento pode fazer com que você precise de menos hipoglicemiante, menos insulina, para você não ter uma crise de hipoglicemia. Então, ela favorece a sensibilidade insulínica. Outros efeitos da DRT eles têm se mostrado pronunciados, especialmente em diminuir a circunferência abdominal, a gordura abdominal. E a gordura abdominal, quando a gente fala, não é somente da gordura subcutânea. Na gordura abdominal a gente também tem a gordura subcutânea. Mas a gente tem uma gordura mais indolente ali, que é a gordura visceral. É uma gordura entremeada nas vísceras, e essa gordura está associada ao aumento do risco cardiovascular, de doenças circulatórias. Então, a gente sabe que pacientes, eu mesmo na emergência, quantas vezes não massageei o tórax numa parada cardiorrespiratória de um paciente obeso com barrigão gigante, aquele famoso barrigão grande, duro e gordo, é diferente, né? Não sei se vocês já repararam, é difícil uma mulher ter aquela barriga grande e dura. Isso é muito mais comum no homem. A mulher, por ela ter o estradiol como fator protetor, ela tem uma barriguinha, mas é uma barriguinha gordinha e macia. Agora o homem não. O pessoal fala que é cerveja, enfim, às vezes o cara nem bebe cerveja e tem aquele barrigão de grávida, cheio, só que é duro. E essa dureza no abdômen é o que a gente chama de gordura visceral. Essa é a pior gordura, é uma gordura indolente, difícil de sair, mesmo com dieta. A testosterona mostrou isso nos estudos. Ela diminui circunferência abdominal. I think that we have to go with the best evidence that's available. Things that make sense usually make sense. We know that testosterone improves lean mass, decreases fat mass, decreases waist circumference, improves glycemic control. Então isso é importante. Isso fala ou não fala a favor de uma melhora de risco cardiovascular? Sem dúvida, né?
Homens tipicamente acima dos 40 anos tendem a ter acúmulo de gordura abdominal e apresentam maior dificuldade em perdê-la, especialmente aqueles que se encontram com baixos níveis de testosterona. Foi o que eu falei aqui, acabei sendo redundante. Então o que a gente sabe? Com a avançada idade a gente tem menos testosterona, com menos testosterona a gente tem menos massa muscular, com menos massa muscular a gente tem uma diminuição da taxa metabólica basal. Taxa metabólica basal, o que é? A quantidade de calorias que eu preciso para me manter vivo, e com isso a gente acaba engordando. Se você simplesmente mantém a sua ingesta como era antes, você, por diminuir essa taxa metabólica basal, você engorda. E se você engorda, você aumenta mais a aromatase, tecido adiposo rico em aromatase, as enzimas. Então você vai ter mais testosterona sendo convertida a estradiol. E com isso você favorece ainda mais a deposição de gordura subcutânea, que é a gordura relacionada ao aumento de estradiol. É diferente da gordura visceral que eu falei aqui para vocês, mas é mostrando para vocês mais um mecanismo em que baixos níveis de testosterona favorecem o aumento da gordura subcutânea também. Houve um estudo em 2014 de longo prazo em homens com hipogonadismo que queriam emagrecer, né? E eles sustentaram muito mais esse emagrecimento, essa diminuição de peso, sustentaram a diminuição da circunferência abdominal, o índice de massa corporal, que é um parâmetro ruim, né? E no final também uma melhora da composição corporal. Isso porque houve o uso da testosterona. Então, pessoal, entendam comigo, nunca pensem que testosterona é forma ou método de emagrecimento. O que eu quero oferecer aqui para vocês? Pensamento crítico e real. Eu não quero oferecer para vocês algo que eu tenha que manipular na minha cabeça para vocês não fazerem cagada. Mas a verdade é, testosterona diminui a gordura corporal, ponto final. Isso é fato, é científico. E um estudo em 2014, de longo prazo, ele evidenciou isso, que os pacientes conseguiam manter de forma mais sustentada essa perda de gordura, esses pacientes obesos, fazendo reposição da testosterona. E um dos pensamentos a respeito disso é que testosterona ela ameniza principalmente sintomas da síndrome metabólica. Síndrome metabólica é aquele famoso pluridoenças ocupacionais, vamos botar assim, de maus estilos de vida, circunferência abdominal aumentada, resistência insulínica, níveis elevados de insulina, aumento de triglicerídeos, paciente hipertenso, tudo que favorece a famosa e silenciosa lesão endotelial, que grosseiramente é inflamação da parede dos vasos. Inflamação da parede dos vasos é algo assintomático, é algo que você não sente, mas que vai ocorrendo e que a longo prazo a gente sabe que vai culminar num AVC, num acidente vascular cerebral, num infarto agudo do miocárdio, e são desfechos que matam majoritariamente o sexo masculino. De certa forma, a gente acredita que a mulher tem o estradiol, o estrogênio, como um fator protetor a favor delas. Por isso que elas, na fase reprodutiva, elas não infartam epidemiologicamente, numericamente, igual aos homens. Infartam menos, sofrem menos AVC. Ao passo que as mulheres que já entraram na menopausa e não têm mais esses níveis de estradiol, elas infartam mais, elas sofrem mais AVC. Isso é uma teoria, na minha opinião, faz sentido, a gente observa isso, quem trabalhou já em emergência já observou isso, né? E uma outra coisa a respeito da TRT é que ela auxilia nessa síndrome metabólica principalmente porque ela melhora a função mitocondrial. Então, mitocôndrias são o quê? São organelas celulares, são casas de força dentro das nossas células onde ocorre a síntese da moeda de troca, da moeda energética, que é o ATP. Então, ela favorece a sustentabilidade dessas mitocôndrias e as mitocôndrias vão, em última análise, favorecer um processo chamado beta-oxidação. Beta-oxidação nada mais é do que a queima de gordura, a queima de tecido adiposo, a queima a oxidação de gorduras.
Um outro estudo em 2012 evidenciou que a maioria dos tratamentos de obesidade são sem sucesso e a TRT deve ser eficaz, pois além de melhorar o humor, níveis de energia, reduz a fadiga, melhora a tolerabilidade à fadiga e auxilia o paciente em motivá-lo a adquirir novos hábitos de alimentação e dieta. Isso foi um estudo de 2012, não fui eu quem falou. E hoje a gente fala de emagrecimento, a gente fala de dieta, mas a gente não fala da testosterona. E a gente sabe desses benefícios. Não sou eu que estou vindo aqui inventando, isso está documentado na literatura. Melhora a sensibilidade insulínica, menor necessidade de dose da insulina. A insulina é um hormônio lipogênico, né? Ela vai favorecer a adipogênese. Então, se você tiver que usar menos insulina, melhor, né? A testosterona ela vai favorecer o ganho de massa muscular. O envelhecimento trabalha contrário a isso. Se você puder favorecer o processo de ganho de massa muscular ou a manutenção dessa massa, né? Se você puder evitar que com o envelhecimento as pessoas percam massa muscular e aumentem o tecido adiposo, você vai estar promovendo saúde. Então, pelo que eu posso concluir de tudo aqui com vocês, falei dos mecanismos onde a testosterona atua para diminuir a gordura corporal, e eu não quero incentivar ninguém a fazer nada aqui, mas ao mesmo tempo eu não abro mão de levantar a bandeira que eu acredito, que é, se vocês não entenderam ainda, levantar a bandeira aqui nesse canal para dizer para vocês que a terapia com testosterona não é para todo mundo, ok? Mas ela pode melhorar e muito a qualidade de vida das pessoas. E eu bato nessa tecla. Por que motivo? Porque ainda hoje, no século em que nós estamos, com o grau de informações que nós estamos, os médicos são reticentes em prescrever testosterona e tratam isso como se fosse um famoso bomba, né? A gente vê campanhas aí falando bomba, tô fora. É lógico que o uso suprafisiológico de esteroides anabolizantes não é sinônimo de saúde. Eu mesmo já fiz isso, não sou exemplo de nada, mas também não sou hipócrita. Mas a gente está falando de uso terapêutico, né? E se eu usei de forma suprafisiológica e tem um estudo relacionado a isso para diminuir problemas, qual é o problema de você atender um paciente que escolheu por conta própria fazer o uso suprafisiológico dessas substâncias e procurar um profissional para que possa lhe orientar da melhor maneira possível? Então essa é a minha visão, é esse o meu pensamento. É isso que eu tento trazer para vocês aqui, informação de verdade, com qualidade, sem sensacionalismo, sem agravar, sem mentir, apenas a realidade como ela é, obviamente, né, interpretada por mim, e eu sou falível, sou passível de erros, e eu estou aberto a críticas. As contribuições que vocês têm me dado são muito positivas e eu só tenho a agradecer a todos vocês. Obrigado a todos que ficaram até aqui. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, mandem ideias para mim. Eu sou todo aberto às ideias de vocês e até a próxima.